Naquele tempo, João Batista pregava dizendo: depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. E logo ao sair da água, viu o céu se abrindo e o Espírito como pomba descer sobre ele. E do céu veio uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, com esta celebração, com a festa do batismo do Senhor, nós concluímos o tempo do Natal. Nós estamos ainda em plena festividade natalina. Eu já falei a vocês, só para recordar, que o Natal é uma festa tão grande, tão importante, que nós a celebramos em 5 momentos, porque nós conseguimos ver 5 aspectos de uma mesma e única celebração. Então, na primeira celebração, sim, e outra coisa, o Natal não é simplesmente a festa do nascimento de Nosso Senhor, mas é a festa da sua manifestação entre nós. No dia 25, celebramos a sua manifestação na carne. Ele nasceu, ele se fez gente, ele se fez um de nós, ele se fez pequenino e foi deitado numa manjedoura. Na segunda festa, nós celebramos Santa Maria, Mãe de Deus, quer dizer, cronologicamente a segunda festa é a Sagrada Família, mas para que eu melhor explique, o segundo mistério, Santa Maria, Mãe de Deus. Jesus revela que ele nasceu verdadeiramente da Virgem Maria e que ela é verdadeiramente a sua mãe. No domingo entre o dia 25 e o dia 1º de janeiro, 1º de janeiro, Santa Maria, Mãe de Deus, né? Então, no domingo entre um e outro, nós celebramos o domingo da Sagrada Família. Se por acaso o Natal cair, o dia 25 cair em um domingo, consequentemente o dia 1º cairá num domingo, então neste ano a festa da Sagrada Família se celebra no sábado que antecede Santa Maria, Mãe de Deus. Se não, normalmente é um domingo, o domingo da Sagrada Família. É o terceiro mistério. Jesus revela a sua família, que ele assumiu verdadeiramente uma família humana. A quarta festividade natalina é em que Jesus é manifestado como o Salvador de todas as nações. Ele não é o Salvador apenas dos judeus, mas ele é o Salvador de todas as nações, representadas nos 3 reis magos, Gaspar, Melquior e Baltazar. E a quinta festividade natalina é a festa do batismo do Senhor, quando o Pai revela solenemente, manifesta solenemente o seu Filho. Eis aí o meu Filho muito amado, em quem ponho o meu bem-querer. Pois bem, no calendário antigo, nós ainda tínhamos uma outra manifestação, isto é, do primeiro milagre de Nosso Senhor nas bodas de Caná. Mas com a reforma litúrgica, ficamos apenas com essas 5 manifestações. Pois bem, então, meus santos, nós então celebramos este mistério com o qual nós iremos concluir o tempo do
do Natal. Amanhã já é tempo comum, já será segunda-feira da primeira semana do tempo comum. Mas talvez nós estejamos tão acostumados em ouvir isso, né? A festa do batismo do Senhor, que nós talvez não nos espantemos em que nós celebremos uma festa do batismo de Jesus, do batismo do Filho de Deus, do batismo da primeira pessoa da Santíssima Trindade encarnada aqui entre nós. Mas aqui cabe uma diferenciação. Nós temos que saber, entender por que Jesus entra na fila dos penitentes para se deixar batizar. O batismo de João Batista não é o batismo cristão sacramento. O batismo cristão sacramento, ele nos torna filhos de Deus, herdeiros do céu, templos do Espírito Santo, membros da igreja e nos livra do pecado original. Ora, é óbvio que Jesus não precisava ser batizado para se tornar filho de Deus, ele que é o Filho no qual e por causa do qual nós nos tornamos filhos. É tanto que nós usamos até um termo, filhos adotivos. Por quê? Porque nós somos filhos por graça, enquanto Jesus é filho por natureza. Ele é Deus como Pai. Nós, por graça de Deus, Deus nos acolherá como seus filhos. Mas por graça de Deus, não por capacidade própria, por própria natureza. Então Jesus não precisava ser batizado para se tornar filho de Deus, ele que é o Filho por antonomasia. Quando falamos o Filho de Deus, estamos falando de Jesus, ele é o Filho. Então ele não precisava ser batizado para se tornar filho de Deus, ele não precisava ser batizado para se tornar herdeiro do céu, porque ele é o nosso céu, ele é a nossa salvação, ele é que abriu os céus para nós, e ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, Jesus. Então é claro, é óbvio que Jesus não precisava ser batizado para se tornar herdeiro do céu. É óbvio que Jesus não precisava ser batizado para se tornar templo do Espírito Santo, porque ele é aquele que doa o Espírito Santo, é aquele que sopra sobre nós e diz: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles serão retidos. Então Jesus não precisava ser batizado para receber o Espírito Santo. Jesus não precisava ser batizado para se tornar membro da igreja, porque ele é o dono da igreja. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. E Jesus, por último, não precisava ser batizado para ser livre do pecado, porque Jesus não tinha pecado. Muito pelo contrário, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ora, mas então, se o batismo nos faz filhos de Deus, herdeiro do céu, templo do Espírito Santo, membros da igreja e livres do pecado original, por que então Jesus entrou no Rio Jordão para se deixar batizar? Primeiro, porque o batismo de João não era o nosso, era um outro batismo. E segundo, porque Jesus, ele queria cumprir as Escrituras e nos dá o exemplo de reconhecer as nossas misérias e fazer penitência. O batismo de João Batista era um batismo de penitência, em que as pessoas que entravam
naquela fila para se deixar batizar, elas se reconheciam pecadoras. Ora, Jesus ali, ele faz um ato de extrema humildade. Ele, que não tem pecado, ele assume a condição dos pecadores, porque ele não é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É interessante que a expressão grega que tira o pecado do mundo também significa que carrega o pecado do mundo. Então Jesus, aquele que não cometeu pecado, se fez pecado por nós, se fez maldito por nós. Não é assim que a Escritura diz: maldito o que pende no madeiro? Pois bem, a maldição que era devida a nós, Jesus tomou sobre si. Por isso então que ele entra ele, embora não sendo pecador e não tendo pecado, ele entra na fila dos pecadores, porque ele estava já manifestando ali que ele assumia sobre si os nossos pecados. E também, como diz o bispo São Máximo de Turim, Jesus entrou no Rio Jordão para purificar as águas com as quais nós seríamos batizados. Ele diz assim que, como é que acontece no batismo normal? Você traz uma criancinha manchada pelo pecado original, e a água que nela toca a purifica. Com Jesus acontece o contrário. A água que nele toca é por ele purificada. Foi ontem ou foi sexta, né? Não estou bem lembrado, o evangelho que falava de Jesus que tocava o leproso, e o leproso. Ora, na lei judaica, uma pessoa que tocasse num leproso tornava-se impura, porque a impureza do leproso recairia sobre ele. Com Jesus acontece o contrário. Quando ele toca o leproso, agora o leproso que é tocado pela sua pureza, o leproso se torna puro por causa de Jesus. Então diz São Máximo de Turim, um bispo do século V, ele diz assim: Cristo foi batizado não para ser santificado pelas águas, mas para santificá-las e para purificar as torrentes com o contato com o seu corpo. Então ele santifica as águas. Assim, quando o Salvador é lavado, todas as águas ficam puras para o nosso batismo. A fonte é purificada. A fonte é purificada para que a graça batismal seja concedida aos povos que virão depois. Então, Jesus, repito, aqui São Máximo, ele entra nas águas não para por elas ser purificado, mas para purificá-las e torná-las aptas para o nosso batismo. Pois bem, então aqui nós já resolvemos uma primeira dificuldade que poderia nos fazer pensar que Jesus tinha sido batizado da mesma maneira que São João Batista, mas também é ocasião, meus santos, de nós pensarmos no nosso batismo. Isto é, o batismo de Jesus, ele de alguma maneira, ele prepara o nosso batismo. E nós, meus santos, somos tão pouco gratos pelo batismo que recebemos. Quem aqui, não é para levantar a mão, é apenas uma pergunta retórica, ninguém responda. Quem aqui, pelo menos uma vez por semana, uma vez no mês, diz assim: obrigado, Senhor, pela graça do batismo que eu recebi? Porque o batismo é a porta por meio do qual todas as graças nos podem ser dadas. Ora, porque fomos batizados, nós podemos receber a comunhão. Porque fomos batizados, nós podemos receber a crisma.
Porque fomos batizados, nós podemos, um rapaz pode ser ordenado sacerdote. Porque fomos batizados, podemos depois suplicar a misericórdia de Deus na confissão, para receber novamente a sua misericórdia que nos lava dos nossos pecados. Porque fomos batizados, podemos receber a unção dos enfermos. Quer dizer, o batismo é a porta para todos os sacramentos. E nós, muitas vezes, nem sequer agradecemos que nós, com o nosso batismo, nós nos tornamos filhos de Deus. Meus santos, eu vou repetir, porque eu tenho o receio de que vocês não compreenderam ainda a ingratidão que muitas vezes está nos nossos corações. Se você soubesse que você tinha sido feito herdeiro do Silvio Santos, você ficaria muito feliz. Nossa, gente, eu terei direito à herança do Silvio Santos. Imagine, nossa, como você ficaria grato a ele, porque você teria uma boa herança e a sua vida financeira estaria resolvida. E você foi feito herdeiro de Deus e o seu coração nem sequer se comove. Percebe, meus santos, o quanto o nosso coração é doente, o quanto o nosso coração é ingrato. Isto é, eu não consigo me alegrar com isso. Por quê? Porque eu só me alegro com as coisas do mundo. Eu me alegro é com a saúde do corpo. Eu me alegro é com o dinheiro na conta bancária. Eu me alegro é com a felicidade neste mundo. Eu me alegro é com a beleza física. Eu me alegro é com a longevidade aqui na cidade terrestre, quando eu deveria me alegrar porque Deus me deu uma vida no céu, ser feito filho de Deus, herdeiro do céu. Isto é, eu me tornei coparticipante. Eu, por causa de Jesus, com Jesus, em Jesus, eu sou filho de Deus e tenho direito a todas as graças do céu. Vocês conseguem perceber o que é isso? Uma graça que nem aos anjos foi concedida, deles se tornarem filhos de Deus. Os anjos participam do céu, mas não como filhos de Deus, porque Deus assumiu a natureza angélica. Deus não assumiu a natureza angélica, Deus assumiu a natureza humana. E aí nós, no nosso Pai Nosso apressado, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, a gente reza tão rápido que nem sequer medita no que está rezando. Então nós precisamos pedir a Deus que aqueça, que ilumine, já que o batismo é também chamado de iluminação, que o Senhor ilumine a nossa inteligência, que o Senhor ilumine os nossos afetos, que o Senhor fortifique a nossa vontade, para que nós, do reconhecimento, partamos ao amor. Isto é, reconhecendo de que somos filhos de Deus, reconhecendo de que somos herdeiros de uma grande riqueza, reconhecendo de que temos a Deus como Pai e a Jesus como irmão, que nós rompamos com os nossos pecados e queiramos esta grande herança preparada por Deus para nós, concedida por Jesus para nós. Então peça, meu santinho e minha santinha, nas suas orações, e você pedir: Jesus, me ajuda, Senhor, eu sou tão burro, eu sou burro como uma porta, eu sou tão nécio, sou tão desprovido de inteligência, que eu não consigo mergulhar na profundidade que significa ser filho de Deus, ser teu irmão. E aí eu fico colocando a minha filiação, eu fico colocando o céu, a minha promessa em risco, brincando com os pecados
ou com as minhas infidelidades. Senhor, dá-me, Senhor, uma adesão a Ti, uma adesão amorosa a Ti, que eu queira, que eu Te queira, que eu queira a Tua vontade, mais do que tudo neste mundo, e que eu esteja disposto a passar por quaisquer provas, e fazer qualquer renúncia, mas não perder, Senhor, esta graça, esta dignidade que me foi concedida, de ser filho de Deus e herdeiro do céu, porque é verdade, meu santo, filho de Deus nós nunca deixaremos de ser, porque o batismo, ele confere, perdi a palavra, caráter, ele confere caráter, isto é, uma marca indelével na nossa alma, que nunca nos será tirada, de modo que nós seremos filhos de Deus por toda eternidade. Mas pode ser que você seja filho de Deus por toda eternidade no inferno. Nós queremos ser filhos de Deus no céu. Nós queremos que, imagine a tristeza, a desgraça de você saber-se filho de Deus e saber-se no inferno porque você fez pouco caso da herança que lhe foi dada, o céu. Fez pouco caso das promessas que lhe foram feitas por Deus. Então, meus santos, hoje é um dia que nós devemos em casa, aqui depois da Santa Missa, de você ao comungar, não só fazer ação de graças pela Eucaristia que você recebeu, mas pelo batismo que você recebeu, sem o qual a Eucaristia você não poderia receber. Sem o batismo você não poderia comungar. Vou dizer obrigado, Senhor, obrigado porque o Senhor me fez filho de Deus, herdeiro do céu, templo do Espírito Santo. O Espírito Santo, a partir do meu batismo, mora no meu coração. Quando eu estou em estado de graça, mora como meu amigo, de modo que tudo concorrerá para o meu bem. Quando eu estou em estado de graça, o Espírito Santo mora como meu amigo, de modo que todas as privações, todas as adversidades, tribulações e sofrimentos, o Espírito, o meu amigo, o Espírito Santo, o hóspede da minha alma, fará com que tudo isso concorra para o meu bem, para o meu crescimento, para a minha santificação. E se você estiver em pecado mortal, o Espírito Santo não está como seu amigo, ele não pode agir em seu favor. Então vai e se confesse, entre na fila da confissão, reconheça os seus pecados, receba novamente a graça de Deus e tenha o Espírito Santo como seu amigo, esse doce hóspede da alma, como seu amigo, fazendo concorrer para o seu bem até as suas lágrimas, até as suas dores. Filho de Deus, herdeiro do céu, templo do Espírito Santo, membros da igreja, isto é, aquele que é batizado, ele é sujeito de deveres e de direitos, isto é, ele tem direito de, estando nas condições normais, receber os sacramentos da igreja. Ele tem direito de participar de uma missa catolicamente celebrada. Se um sacerdote celebra de uma maneira errada, o fiel católico tem o direito de, com respeito, mas com toda a gravidade que o assunto requer, dizer: padre, celebre a missa de acordo com a fé católica, pregue o evangelho que a igreja sempre pregou há 2000 anos, eu tenho direito de ouvir a palavra de Deus, aquela palavra de Deus pregada, a mesma pregada há 2000 anos, você é membro da igreja e você tem direitos, como também você tem deveres. Não, você tem deveres mas, por exemplo, os 5 mandamentos da igreja são os deveres para nós católicos. Então, você tem essa graça de pertencer à igreja
pertencer à única igreja de Cristo. Cristo não tem várias igrejas. E quando eu digo isso, meus santos, não é porque eu quero ser desrespeitoso com os protestantes, com os outros cristãos. Eu digo isso porque eu tenho que ser coerente com a palavra de Deus. Da mesma maneira que vocês têm o direito de ouvir a palavra de Deus de sempre, eu tenho o dever de pregar a palavra de Deus de sempre. E sempre a igreja acreditou e pregou que só existe uma igreja. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Então, que alegria nós, não obstante o nosso não merecimento, nós participarmos da igreja de Deus na terra. Meus santos, nós precisamos refletir cada vez mais sobre esses mistérios, para que eles criem raízes em nós. Imagine, o que é um católico? Um católico é alguém que participa da igreja de Deus, da igreja que Deus, quando veio à terra, fundou sobre a terra. Nós não participamos de uma igreja fundada pelos homens. Nós participamos da igreja fundada, querida, amada e sustentada, santificada pelo próprio Deus. Por isso que ela é una, santa, católica e apostólica. Filhos de Deus, herdeiro dos céus, templo do Espírito Santo, membros da igreja e livres do pecado original. Quando uma criança é apresentada para ser batizada, ela ainda não é filha de Deus, ela ainda não é santificada por Deus, isto é, separada para Deus. Ah, padre, quer dizer então que ela é como um cachorrinho, como um gatinho? Não, ela não é como um cachorrinho, como um gatinho, já que ela tem alma espiritual. O animal, ele tem alma sensitiva, né? Ele não tem alma espiritual, ele não consegue se voltar para Deus. Mas ela não é, aquela criança ainda não é filha de Deus, e ela não pode, por exemplo, assim, você pode até rezar, mas não reza adequadamente. Uma pessoa não batizada não pode rezar o Pai Nosso, porque como é que poderá dizer Pai Nosso que estás nos céus, se Deus não é seu Pai? Então, uma criança, uma pessoa não batizada ainda não é filha de Deus. Por quê? Porque ela está ainda na inimizade, ela carrega ainda em si o pecado, ela ainda não é santa. Vocês sabem que eu tenho aqui o costume de dizer, meu santo, minha santa, e às vezes as pessoas dizem assim, ah, padre, eu não sou santo não. Sim, eu sei em que sentido você disse que você não é santo, né? Que você não vive a santidade, mas você é santo no sentido de kadosh, separado por Deus, separado para Deus. Você pertence a Deus. O pecado original foi arrancado da sua alma, e você pode se aproximar de Deus como seu amigo. Meus santos, são tantas graças que nós poderíamos e deveríamos nos aprofundar cada vez mais nesta meditação, para que nós fôssemos gratos a Deus. Obrigado, Senhor, pelo santo batismo. Obrigado, Senhor, porque no dia tal eu fui batizado. É uma outra pergunta retórica, ninguém responda. Qual é o dia do seu batismo? Eu espero que você saiba. Você sabe o dia que você nasceu para a carne. Já vi gente olhando assim, dizendo, eu não sei não, eu já vi daqui. Pois é, precisa saber. Ora, você sabe o dia que você nasceu para o mundo, mas de que valeria nascer para o mundo se para Deus você não nascesse? Saber o dia do seu batismo e festejá-lo, e como? Indo à missa, ou rezando mais especialmente naquele dia, em gratidão, rezando pelos seus padrinhos, pelos seus pais que levaram você, que às vezes, muitas vezes, sem nem saber o grande presente que estavam oferecendo a você.
Então procure saber. É só você, se você é casado na igreja, está lá o seu batistério. Se não, entre em contato pelo menos com a diocese onde você foi batizado e peça o seu batistério, para que você saiba. Isso é importante. E para finalizar, meus santos, apenas aqui uma curiosidade, que é uma dificuldade de muitos católicos, que dizem assim: padre, mas eu às vezes encontro um cristão não católico e ele diz assim, que o meu batismo não é válido porque eu fui batizado quando eu era criança e eu devo ser batizado adulto, porque Jesus foi batizado adulto. Então, depois de tudo que foi dito, você já compreende, né? Você vai dizer: olha, mas o batismo que Jesus recebeu não é o mesmo batismo que o Joãozinho, com 1 mês de nascido, recebeu. Aí ele vai dizer: não, mas está lá na Bíblia, dizendo que Jesus foi batizado. Aí você diz: olha, sim, mas entenda, o batismo nos faz, aí você já sabe de cor, né? O batismo nos faz filhos de Deus, herdeiros do céu, templo do Espírito Santo, membros da igreja, livre do pecado original. Jesus não precisava ser batizado. Então, embora seja o mesmo nome, deve ter um outro significado. Aí a pessoa insiste e diz: mas está lá escrito dizendo que Jesus foi batizado. Aí você dá mais um passo, com muita humildade, você diz: olha, mas na língua portuguesa existem palavras que têm o mesmo som, mas tem um significado diferente. Existem as palavras homônimas, homógrafas, são palavras que são escritas da mesma maneira, mas que têm um significado diferente. Por exemplo, sei lá, você diz assim, você está saindo do cinema e diz: a sessão foi ótima. Ou você está numa loja de departamento e diz assim: onde é a seção de roupa masculina? Uma seção é com cedilha, outra seção é com 2 S's. Mas quem escuta a mesma palavra, seção. Essas são palavras homônimas, homófonas, tem o mesmo som, mas tem significado diferente. Uma é sessão de área, outra é sessão de cinema. Outras são homônimas, homógrafas, tem a mesma grafia, mas o significado diferente. Eu gosto de você. O gosto é verbo. Fulano tem um gosto refinado. Gosto aqui se escreve da mesma maneira, G-O-S-T-O, mas é substantivo, não é verbo mais. O gosto dele é refinado. E existem as palavras homônimas perfeitas, que são escritas de uma maneira, da mesma maneira, tem a mesma fonética, mas tem um significado diferente. Verão. O verão de Cuiabá é sempre quente. E vocês verão os sinais dos tempos. Um verão é substantivo, o outro verão é verbo. O mesmo dá com o batismo. Eu digo assim: Jesus foi batizado no Jordão. Este batismo significa uma coisa. Zezinho foi batizado na paróquia Cristo Rei. Este batismo é uma outra coisa. Numa comunidade pentecostal, fulano foi batizado no Espírito Santo. É uma outra coisa. E se você diz assim: olha, cuidado, não abasteça naquele posto de gasolina, porque lá a gasolina é batizada, tem um outro significado. Você sabe o que é uma gasolina batizada? Uma gasolina que tem quando o álcool está muito barato, ela tem uma quantidade de álcool maior do que aquela que é permitida. Então quer dizer, não nos apeguemos a uma palavra. É verdade, está lá que Jesus foi batizado no Rio Jordão por São João Batista, mas é uma outra realidade, que é prenúncio e preparação para aquela graça que nos foi concedida a nós no dia do nosso batismo. Peçamos, meus santos, peçamos ao nosso anjo da guarda que nos ajude a viver com dignidade e profundidade o nosso batismo. Peçamos a Nossa Senhora, nossa mãe, a São José,
que nosso Pai, que cuidou de nosso Senhor, que nos ajudem a viver de acordo com a dignidade do batismo que recebemos, para que um dia, meus santos, nós possamos tomar posse de todas aquelas graças que já nos foram concedidas no dia do nosso santo batismo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. De pé, proclamemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,